Então, voltando aqui, pessoal, pro vídeo, parte 2, certo? Target individual-alvo preto, gang stalk. O tema de hoje é estupro, como eu havia falado, né? Então eu terminei o vídeo anterior falando que nós temos duas vertentes de raciocínio, certo? A primeira é: o estupro é algo absurdo, desumano, e tanto a lei, quanto o crime, quanto qualquer ser humano decente, qualquer ser humano que tem um pingo de vergonha na cara, ele jamais vai ficar do lado do estuprador, certo? Então isso aí é fato, nós temos como regra social, como teatro social, teatro público, regra social, certo? E por outro lado, nós temos um estupro acontecendo a cada 6 minutos no Brasil. E não existe uma pessoa sendo condenada, sendo julgada, sendo morta a cada 6 minutos. Então não está batendo. São duas ideias totalmente diferentes. Quer dizer, de um lado tem uma afirmação de algo, e por outro nós temos a confirmação pelos números de que não é assim que funciona, né? E por que não funciona assim? Como falei, como eu estava falando e vou continuar a explanação, acontece, nós temos uma sociedade muito grande que é passiva de ser enquadrada no crime de estupro. Então existe uma proteção coletiva, né? Essa proteção coletiva, ela faz com que os homens, enfim, se protejam, né? Contra as mulheres que possam os acusar, contra qualquer coisa que possa acontecer. E acrescentando, o estupro de vulneráveis. O que seria o estupro de vulneráveis? O estupro de pessoas que não estão em condições de responder, de ver o que está acontecendo, de saber o que se passa. Está só o corpo ali, pessoa vítima de um Boa Noite Cinderela, certo? Uma pessoa que tem alguma deficiência, não é verdade? Sei lá, uma pessoa que desmaia, só que tem algum problema que ela desmaia. Então as pessoas também sofrem estupro. E quem vai falar alguma coisa? Porque se a pessoa tomou alguma coisa, nem sabe. Vamos tomar um drink aqui, tomou um drink ali. Aí tem um psicopata lá, colocou um negócio, a pessoa não dormiu, acordou sentindo mal, porém não tem como você, né? Tava com a pessoa, dormiu no meu quarto, tava junto. Agora você vai falar que aconteceu alguma coisa? Entendeu? Então já tem uma proteção. Então, enche essa mina de droga, de goró, certo? Ela vai perder a noção da realidade. Aí vai meter um, depois vai o outro vai vários, ela não vai nem saber, foda-se, tá bem louca mesmo, certo? E aí ela vai ter que assumir a personalidade de vagabunda. Vai ter que, entendeu? Hein? Um exemplo, né? E os homens vão se proteger, certo? Porque o que aconteceu ali foi uma orgia, foi uma diversão, foi um lazer, foi uma curtição. Os caras é foda. Não foi um estupro de uma pessoa que estava sem condição nenhuma de dizer sim ou não pro que estava acontecendo. Até pelo consumo de droga, de álcool. Ou então, no caso dos vulneráveis de fato, um Boa Noite Cinderela, uma pessoa que tem uma doença, certo? Então vai ter aquela proteção ali com relação àquilo. A não ser que essa vítima, ela tenha algum parente no crime, certo? Um parente policial, coisa do tipo. É só nesses casos mesmo que você vê algo acontecendo. Se você colocar a mão, a pessoa aí, faz a orgia lá com a filha do cara do comando, e ela vai lá cantar pro, entendeu? O pai dela, isso daí, acabou sua vida. Filho do policial, certo? Acabou sua vida, acabou e mesmo já era. Certo? Não tem ideia. Você não vai trocar ideia. Não existe. Você colocar a mão na família de uma pessoa que é do poder. Porém, com relação aos vulneráveis, com relação à massa, então vai depender muito da narrativa. Então nós temos aí um Brasil, que é um Brasil que apresenta índices de liderança internacional com relação a crimes sexuais, certo? Com relação a estupro. E uma outra questão, falar de pedofilia. Se os casos, veja bem, pessoal, se os casos em que um adulto, uma pessoa racional, consciente, que sabe o que está acontecendo ali, se esses casos passam batido, nós temos 6 estupros a cada... um estupro a cada 6 minutos no Brasil. Você imagina os casos dos pedófilos, que estão em posse, que têm acesso às crianças, acesso livre, sozinhos, certo? Então você imagina o tanto de acobertamento que mães fazem para pais pedófilos,
certo? Porque entende que pode ser uma coisa muito vergonhosa para a família, entende que não foi bem assim, ou então finge que não está vendo, então não tem noção do que está acontecendo, enquanto a criança demonstra ali um estranhamento no comportamento, na vida, né? O, o tanto de pessoas, o tanto de crianças, o tanto de adultos que crescem e ao crescer relatam, ó, fui abusado pelo meu padrasto, pelo meu pai, pelo meu tio, pela minha tia, certo? Pela minha mãe. O tanto de criança que adolescente começa a falar sobre isso e apresentam comportamentos de rebeldia, de antissocial, certo? De revolta contra o mundo, contra tudo, apesar de ficarem em silêncio. E a maioria não fala, viu, pessoal? Porque é vergonhoso demais, certo? Porque nós sabemos como que é esse lado aí. Esse lado do Brasil é um lado que ninguém gosta de falar. Ninguém gosta de falar, certo? Porque é o lado que incomoda muitas pessoas, principalmente os estupradores, que estão bem quietinho torcendo para que a máscara deles não caia. Principalmente eles. Eles não querem falar sobre isso de forma alguma. Eles querem falar, é isso, tem que matar mesmo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enquanto a vítima dele está lá, no ódio puro. Não pode falar, certo? Ou falou e foi desacreditada, ou nem sabe o que aconteceu, devido a alguma vulnerabilidade. E o cara tá ali defendendo com toda a moral do mundo, a moral, os bons costumes, certo? E ponto. Então, como esse canal aqui é um canal de indivíduos alvos, né? Indivíduos alvos black, claro que você já vai entender como que esse crime é usado para destruir os indivíduos alvos, né? É óbvio que você já vai ter uma noção. Falsas acusações, certo? Indução de pensamento, certo? Controle da narrativa sexual, né? Da intencionalidade da pessoa. Ó, esse cara aqui, ele me olhou com a cara, então eu acho que ele foi na maldade. Então já mata ele que ele tá tentando estuprar. Acabou. Você espalha isso e é isso mesmo. Então esbarrou na pessoa, pô, esbarrou em mim, então pronto. É um motivo, certo? Isso com relação aos indivíduos alvos. Com relação aos indivíduos alvos. Certo? E daí por diante, nós podemos colocar inúmeras outras situações onde as questões sexuais elas são colocadas para destruir o indivíduo alvo. Principalmente dentro de relacionamentos, pessoal. Dentro de relacionamentos. Se você está num relacionamento, certo? E você é um indivíduo alvo, e a partir desse momento, a sua esposa, a sua mulher, a sua namorada, ela entende você enquanto indivíduo alvo, o sexo para você é algo perigosíssimo. Perigosíssimo. Certo? Você não deve se unir, ter relações sexuais com uma pessoa que está querendo sua morte. Porque ela pode usar isso contra você. Ela pode falar que você a forçou, certo? Enquanto ela, de repente, vamos supor que a menina não faz, ela não gosta de sexo anal, certo? Então você não faz sexo anal com ela, acabou. Você faz sexo da forma que ela quer, porque é o gosto dela, certo? Mas pro amante, ela faz sexo anal da pior forma, até caga no pau dos caras. Vamos colocar assim, tá? Pra ser bem chulo, perdoa, certo? Mas aí se esse cara, de repente, colocar a mão nela, ou pedir um beijo pra ela, ela fala assim, não, tá sendo abusivo, eu não quero, não gostei, não. Eu não gostei da forma que você fez. Eu não gostei da forma que... Não gostei, não foi. Certo? Então, eu vou falar pro talarico que você me estuprou, e aí nós temos um motivo para continuar a orgia e acabar com a sua vida. Isso acontece muito frequente. Geralmente, quando o talarico vai para cima do corno para matar, amando da safada, da traidora, ele já chega com ódio puro. Ele fala assim, ó, porque eu tô sabendo de tudo, como que é, você é uma péssima pessoa, certo? A sua mulher falou que você abusa dos seus filhos, sua mulher falou que você abusa dela, que você é o pior pessoa do mundo. Então eu vou te matar e vou comer ela também, e é do meu e acabou. Certo? Então, nesses casos aí de individual, o ideal é você não fazer sexo. Você jamais. Certo? Você pensar 10 mil vezes antes de... Não nem só fazer sexo, antes de conversar com a mulher, chegar perto dela, saber qual é a intenção. Porque qualquer coisa pode ser dada contra você. Até uma curtida. O indivíduo curtiu minha foto, filha da puta do caramba. Vamos perseguir ele que ele curtiu minha foto. Uma curtida. Fala um bom dia pra uma pessoa. Ó, deu bom dia pra mim. Sério? Será? Então tá laricando. Tá querendo alguma coisa. Vou pegar ele. Então, individual, a sexualidade, ela vai ser o carro-chefe, né? Porque a sexualidade é o que mais, é o pior. Você pode relacionar a pessoa com
com a desgraça. E o que gera a morte da pessoa é isso, certo? O que gera uma morte da pessoa, nesse sentido, num tribunal, algo do tipo, é o estupro, crimes sexuais. Então isso vai ser utilizado contra o indivíduo-alvo massivamente, como sempre foi e como sempre será. Isso vai ser utilizado a favor do gangstalk, a favor dos perseguidores, a favor dos nazistas, certo? No caso de ovos pretos, dos racistas, dos pilantras, que estão vendo ali alguma ascensão, e falam assim, bom, hora de usar o checkmate. O que é o checkmate? A sexualidade. Tentamos de tudo. Tentamos empurrar um cagueta, não deu certo, não deu certo. Então empurrar um agressor de mulher, não deu certo, não deu certo. Então empurrar o quê? Um vagabundo preguiçoso, que não faz nada. Não deu certo, não deu certo. Então empurrar um drogado, não deu certo, não deu certo. Um cachaceiro, não deu certo, não deu certo. Então agora eu vou pro checkmate, que é a sexualidade. Certo? E geralmente consegue. Geralmente consegue. Certo? Porque, independente do que acontece ou não, eles têm um controle da narrativa. Então eles vão falar o que eles quiserem e a massa vai abraçar. Certo? Exemplos. Vamos colocar exemplos de pessoas que foram arrastadas só com uma conversa. Vou colocar o exemplo do Enlist logo. Vamos colocar Michael Jackson, colocar Tupac, colocar... Aqui no Brasil também, o Tim Maia, se não me engano, ele teve algumas acusações. Não é verdade? O Tim Maia... Quem mais? O Ed Rock. O Ed Rock do Racionais. Certo? Teve acusação. Certo? Então o que acontece? Se você for um indivíduo alvo preto, a sua sexualidade ela é uma forma de destruir você. Por isso que eles usam mulheres, certo? Usam mulheres para atingir você. Não é verdade? Usam mulheres e os avós, certo? Vamos falar a respeito, vamos controlar a narrativa dele de qualquer forma e vamos usar a mulher que está do lado dele. Porque aí nós temos uma... Ó, está do lado dele, certo? Então, se ela está do lado dele, está fechando com nós contra ele, então está tudo certo. Isso acontece muito, tá, pessoal? Com relação aos indivíduos alvos. E isso quer dizer que existe, com relação ao gangstalk, uma moralidade, uma vontade de cumprir a lei, uma vontade de fazer o que é certo, uma cobrança do erro? Não. De forma alguma, pessoal. Isso aí é uma fantasia. Isso não existe. Eles mesmos, muitas vezes, são estupradores, são pedófilos, são as piores raças que tem, são agressores de mulheres, são até assassinos de mulheres, certo? Ó, veja bem, um agressor de mulher, um pedófilo, um talarico safado, um assassino de mulher, certo? Ele vai se levantar com toda a moral do mundo em cima de um preto pra falar assim, ó, a mulher falou ali que você olhou pra cara dela, então você é talarico, você vai ter que responder pra mim agora. Agora você tá me devendo. Eu sou do crime, sou malandro, certo? Sua mulher falou que você falou com ela porque ela não gostou, entendeu? Tô comendo ela, e agora você vai ter que responder pra mim. Certo? É desse jeito. E a narrativa só existe pra quê? Pra ter uma justificativa, uma forma de destruir. O objetivo é destruir, certo? Se você não conseguir destruir a pessoa, colocando um cagueta, certo? Colocando a droga, colocando o álcool, colocando a putaria mesmo, colocando qualquer tipo de bagulho, então você vai partir para o lado humano das pessoas. Você vai fazer aquele teatro social para fazer com que a população veja aquela pessoa como um perigo, um monstro, alguém a ser eliminado, excluído, certo? Isso é o padrão. Enquanto eles mesmos são estupradores, pedófilos, assassinos, agressores de mulher, seres humanos da pior espécie que existe, certo? Isso desde a base até a elite do mundo, tá, pessoal? Isso é desde o seu vizinho aí, ó. Pode procurar na sua rua. Você que tá aí, procura na sua rua se não tem um pedófilo, pilantra safado, um talarico, um estuprador safado que tá de boa na quebrada. Que passou batido com o pano de um monte de pilantra. Pode pesquisar que você vai saber que tem, pô. Certo? Sempre vai ter, sempre terá, porque é o padrão no Brasil. E assim como também você vai ver pessoas, homens ou mulheres, que sofreram consequências absurdas, até de morte, por denúncia, por calúnia, certo? Por interesse em destruir a vida da pessoa, a autoestima da pessoa, a sexualidade dela, certo? Então, gente,
Essa questão no Brasil, ela é extremamente séria e nós temos que fazer uma diferença, certo? Do que é o discurso que é vendido de justiça e cobrança daquilo que é aquilo humano, daquilo que é humano, daquilo que é o correto, e um discurso oportunista para proteger os seus pedófilos aí, os seus estupradores, os seus assassinos de mulheres, os agressores, e colocar essa negatividade toda para cima de um indivíduo-alvo, certo? Então isso é o comum, é o padrão, e nós temos que diferenciar e continuar com relação às denúncias dos erros. Veja bem, os indivíduos-alvos, eles têm uma fama de serem inocentes, até por serem alvos, certo? É isso que ninguém quer. Vamos supor que se uma pessoa está sendo perseguida, está sendo humilhada, está sendo tirada por alguém, o coletivo já pensa assim, bom, essa pessoa é uma pessoa inferior. Porque como que a pessoa se permite ser tirada? No mundo de hoje, a tiração ela é respondida com tiração. Se você dá um tapa na cara de alguém, você toma um tapa na cara, certo? Pum. Se você dá um soco em alguém, você toma um soco, ou até um tiro. Se você dá um tiro em alguém, você toma vários tiros. Uma pessoa que estupra alguém, ela morre. Esse, de fato, no mundo social, no mundo aberto, no mundo claro, onde existe a concordância, certo? Ali, ó, a clareza. E pessoas atuando ali, vendo ali o que está acontecendo. De fato, o mundo real, certo? Mas na prática isso não acontece, né? Na prática, porque o mundo que nós estamos vendo não é o mundo real. Você entende, pessoal? Não é o mundo real. É o mundo de teatros, performances e demonstrações. Teatro, performance e demonstrações. Qual a demonstração que as pessoas querem ter? Estou do lado da justiça, do certo, do correto, daquilo que é bom, daquilo que é o digno, do lado da lei do crime, do lado da lei dos homens, da lei de Deus. E por outro lado, o que nós temos? O acobertamento, o apoio, o incentivo, a ajuda, certo? A cumplicidade com estupradores, assassinos e pedófilos. Isso desde a elite mundial até o seu vizinho. Desde a igreja que você frequenta, certo? Até a sua casa. Então, isso daí é muito importante. É muito importante saber disso, ter consciência, entendeu? Disso e se precaver com relação a isso. Como que um individual pode se precaver? Como eu já falei, o indivíduo-alvo, ele é um alvo, certo? Então, tudo que ele tem vai ser usado contra ele. Tudo. Sua casa, sua fala, tudo que você tiver. Sua vida de forma geral, certo? Então, a sua sexualidade também será usada contra você. A sua sexualidade. E a grande ansiedade, a grande vontade que o mundo tem é de quê? É de criminalizar a sua sexualidade. Vamos fazer com que a sexualidade dele se torne um crime, certo? Então, o que o indivíduo tem que fazer? No meu ponto de vista, que é aquilo que eu sigo, certo? Ele deve se isolar, se abster de mulher leviana. Você não deve chegar perto de mulher leviana, mulher louca. Não leviana no sentido assim de... Eu falo no sentido mais pesado da palavra. Porque a leviandade todos somos, de certa forma, certo? Eu digo assim, da mulher promíscua, da mulher maldosa, da mulher que quer a sua destruição. Deve se manter distante e afastado, porque tudo será vai ser contra você, certo? Você não pode querer dar um beijo nela, porque se você pedir um beijo pra ela, ela pode usar isso contra você, certo? A mulher leviana fala assim, ah, não, quem mandou você me beijar? Não mandei você me beijar. Não mandei você pegar na minha mão. Não mandei. Ah, então já estamos no problema. Deve se manter afastado, certo? Para começar, a mulher que você envolver com você, individual, tem que ser a mulher que sabe o que está se passando na sua vida. Quem você é, qual a projeção que o mundo quer para você e qual a projeção que você faz de si mesmo. É totalmente diferente, certo? Porque o indivíduo-alvo, ele não tem como fazer parte do teatro. Ele não faz parte do teatro social. Ele está excluído do teatro social. Mas o social quer inserir ele no teatro nojento deles, o teatro sujo, de uma forma ou de outra. E eles querem inserir você no teatro da pior forma possível. Certo? Eles têm um teatro social que eles sustentam todos os dias. Uma vida mentirosa, uma vida porca, uma vida falsa, uma vida de passar pano para tudo que não presta e de perseguir pessoas que são justas, corretas, transparentes. Essa é a vida deles, porque tem interesse, inveja, que é alguma coisa. Que é a mulher do cara, que é a casa do cara,
que ele não consiga prosperar no seu trabalho, no seu empreendimento, entendeu? Então essa é a realidade já, o modus operandi dessas pessoas, certo? Você não pode permitir com que isso afete sua vida ou que a pessoa que se envolva com você não tenha noção disso. Até porque se ela tiver noção disso, ela vai poder escolher um lado. Ela vai poder escolher um lado, certo? Fala assim, bom, já que é assim, eu escolho ficar do lado dos seus inimigos. Ok. Então vá lá, fica à vontade, seja feliz ao lado dos meus inimigos, não tem problema. Não, já que é assim, eu prefiro ficar do seu lado. Então você vai ter uma pessoa que você vai poder conversar com ela abertamente, certo? Porque você iniciar um relacionamento ou conversar com uma pessoa, com uma mulher, sem que você é individual, tá? Sem que você tenha noção de que você é um individual e sem que ela tenha uma noção, você coloca a pessoa até em risco de certa forma, certo? Porque ela vai sofrer ataques também. Mas por que tá com ele? Senão a gente quer ver. Vamos supor, a gente quer uma narrativa que o cara, ele não gosta de mulher. Eu não gosto de mulher, acabou, não gosto de mulher. Ele não gosta de mulher, não gosta. Não. Aí vai uma mina gostosa pra caramba, bonita, inteligente, linda, vai e fecha com o cara. Certo? Porque ele sempre sonhou. O que o grupo vai pensar? Pô, bom, aí já não. Porque aí, a gente vai perder a narrativa que a gente quer dele. Então, o que a gente faz? Vamos tentar arrancar essa mulher de perto dele, porque a gente consegue manter a narrativa pública, social, certo? Ah, tá sozinho, não é por quê? Porque não gosta de mulher. Enquanto eles arrancam toda e qualquer mulher que se aproxima do alvo, para manter uma narrativa. Você entendeu? E mesmo que essa mulher estiver na convivência com ele, se ela já estiver instruída pelo grupo, então ela vai estar ali só para buscar formas de confirmar aquilo que o grupo fala. Certo? Ela vai estar ali buscando formas de confirmar aquilo que o grupo fala. Então ela vai estar ali só observando para falar, realmente ele é louco mesmo. Não dá para confiar nele não. Ah, porque é a forma que ele falou, olha como que ele é, certo? Então, não tem como. É totalmente diferente. O indivíduo-alvo, ele não tem amigos, certo? Você está num jogo, um jogo sujo, né, do mundo, do capitalismo, da vida, e as pessoas têm amigos nesse jogo sujo do mundo, certo? Mas o individual, ele não tem amigos. Ele tem rivais e oportunistas ao redor, porque querem, de alguma forma, tirar o brilho dele, uma coisa que ele tem para oferecer, uma coisa que ele proporciona com a vida dele, certo? Então, essa é a questão. O jogo é o jogo da vida, certo? Mas veja bem, um homem que estupra uma mulher, um vulnerável, isso pode ser chamado de jogo? Pode ser chamado de jogo isso não? Isso não pode ser chamado de jogo. Isso é um crime hediondo, um crime absurdo, certo? Não pode ser visto como uma curtição, não pode ser visto como uma oportunidade, entendeu? Não pode ser visto como uma... Não existe uma outra forma de você interpretar um estupro que não seja como um crime hediondo, passivo de punição pela justiça, certo? Pena e passivo de morte pelo crime. Não existe uma outra forma de você narrar isso, um estupro, certo? Então não existe jogo nesse sentido, não existe, certo? O jogo que existe é o jogo da vida. O que é o jogo da vida? É o jogo de narrativas, é o jogo de quem que o mundo vai escolher para sofrer uma punição ou para deixar no vácuo, certo? E quem é deixado no vácuo são os indivíduos alvos, como você havia falado, entendeu? Sempre. Desde que os portugueses colocaram o pé aqui, certo? Que trouxeram também os negros escravizados para cá, desde esse momento até... Então veja bem, pessoal, eu estou falando de 400 e poucos anos de cultura de estupro no Brasil. Se ela paga 400 e poucos anos de cultura de estupro do dia para noite, entendeu? Não apaga. O estupro é a regra no Brasil. Vamos colocar assim? É uma regra no Brasil. E o silenciamento das vítimas é uma outra regra. Quantos homens não mataram as mulheres depois de estuprá-las? Com medo que elas fossem falar alguma coisa. Certo? Então a mulher desapareceu. Desapareceu. O que aconteceu que ela desapareceu? Que o cara estuprou a mulher e para não ficar feio para a sociedade, falou assim, além de estuprar, vou matar, enterrar e acabou. Quantos casos? Você vê aí pessoas desaparecidas? Não é verdade? Você vê os relatos das famílias, testemunhas. Um outro caso é descoberto. Como eu disse, pessoal, no Brasil, nós temos por ano
o desaparecimento de 80 mil pessoas aproximadamente. Ano 2025 foram 85 mil pessoas, certo? Isso é cerca de 200 e poucas, 300 pessoas por dia. Por dia. Onde essas pessoas vão? Onde essas pessoas vão? Você não se incomoda por quê? Porque o Brasil é grande e não se ninguém é sua família. Não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi sua irmã, não foi seu filho, sua filha. Então você não está preocupado com isso, certo? Porque se fosse, talvez você estaria preocupado, né? Mas eu falo pra você, se some por ano 80 mil, então é uma roleta. Nós não sabemos quem vai sumir e aonde. Nós sabemos que tem bastante casos em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, entendeu? Lugares onde o crime também tem um poder muito grande de influência. Certo? Então o que acontece? 80 mil pessoas desaparecem em 365 dias. Se essa informação não causa nada em você, então você está, qual é a palavra que você falando? Estupefato. O anestesiado com essa situação. Então, a mídia ela fez com que nós entendêssemos o estado de estupefatez como um formato padrão de resposta, certo? Muitas pessoas, você pode observar isso pelas pegadinhas. Ou então, vou colocar pelos jornais. Então, você está tomando um café, se levantou de manhã, você fala assim, bom, agora eu vou ver minha vida. Beleza, vi minha vida aqui, já fiz a oração, já me alimentei, pá. Aí você liga a Record. Aí você vê lá, caso especial aqui, pessoal, que o homem foi, cortou a cabeça do outro cara e jogou e não sei o que, tacou fogo. Tomando café para ir trabalhar, seus filhos, certo? Sua família. Então você olha aquilo, o ideal seria você ficar estupefato, né? E você fica de certa forma. Mas aquele estado de estupefatez, ele se permanece constante na vida das pessoas. Né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse bombardeamento de informações horríveis. 6 mulheres estupradas por uma mulher estuprada no Brasil a cada 6 minutos. 80 mil pessoas desapareceram. Morte, tragédia, destruição, guerra. Tudo isso é para você ficar estupefato. Certo? E não ter nenhum tipo de reação. E ficar apático. Ficar imóvel, paralisado diante de absurdos. Certo? Inclusive, ridicularizando as pessoas que se levantam contra. Você fala, isso aí é louco. É assim mesmo, não tem como fazer nada. É assim mesmo, a vida é assim mesmo. Certo? Enquanto as piores pessoas do mundo, elas vão vivendo aí, certo? Burlando o sistema, impondo suas narrativas, suas vidas, às custas de vítimas. Vítimas que morrem, que desaparecem, que são abusadas, estupradas, mortas, certo? E passam no silenciamento e ponto. Enquanto se mantém uma narrativa pública de estamos lutando contra, não sei o que, não estão, ninguém está. O Brasil é o país da hipocrisia. Desde sempre, quer dizer, desde a formação, como eu havia falado no começo, até aí, meados dos anos 60, 70, quando o estupro passou a ser visto de uma forma mais crítica, onde os criminosos passaram a não ver isso como algo natural, normal, e foram excluídos, esse tipo de pessoa, das cadeias, em 90 e pouco, né, com o surgimento do comando e com as revoluções que estavam acontecendo, certo? Então foram 400 anos de agressor de mulher, estuprador, pedófilo safado, pilantra safado, Ave Maria, dominando tudo, certo? Acabou recente. E os remanescentes daquele mundo ainda estão vivos, tá, pessoal? Tem muitos senhores aí que viveram no mundo onde estuprar era normal, certo? Tem até estupradores da filha ainda viva aí, ó, certo? Avós, porque eles vieram de um mundo onde o bagulho era sinistro. E nós estamos entrando agora no mundo de mudanças. E está tendo uma resistência violenta em cima de quem está exigindo essas mudanças, está cobrando essas mudanças, né? Porque o modus operandi já se tornou tóxico padrão e isso tem acontecido constantemente no Brasil, principalmente para cima individual, certo? Então, acabou mais um vídeo aqui, eu não sei se vou continuar a parte 3 ou não,
fumar um cigarrinho rápido e já volto.